Pessoal, hoje nós vamos dar sequência no estudo do livro Plenitude, de Joana de Ângeles. Estamos no capítulo 6, Altruísmo. O altruísmo, que é viva lição de caridade, expressão superior do sentimento de amor enobrecido, abre porta à ação, sem a qual não teria sentido sua existência. Dilatação da solidariedade alcança o seu mais significativo mistério quando reparte bênção, comparte aflição, trabalhando por minimizar os feitos, erradicando-lhes as causas. Então, ela vai trazer que o altruísmo dilata a solidariedade, alcança o mais significativo mistério quando comparte aflição, reparte bênção, laborando para minimizar-lhes os feitos, erradicando-lhes as causas. É o próprio amor ensinado por Jesus que esquece de si próprio para concentrar-se no bem de outrem, olvidando todo o mal para gigantar-se na aspiração do progresso, da felicidade, da ordem. Então, aqui é a caridade expressa pelo mestre, que esquece de si próprio, concentra no bem de outrem, olvidando todo o mal para se agigantar na aspiração da ordem, da felicidade, do progresso. A antítese do egoísmo cicatriza a lesão da alma que este produz, fomentando a vigência da integral saúde. Então, é a antítese do egoísmo, da arrogância, e isso faz cicatrizar a lesão da alma que estes produzem, fazendo fomentação da vigência da saúde integral. Estrela luminar irradia paz envolvente, alcança, vence a grande distância emocional e preconceituosa que separa os homens. Arrasta o coração que se deixa impregnar pela sua irradiação, assinalando indelevelmente o período da vida com a sua presença. Então, essa luminar estrela que irradia paz envolvente, alcançar e vencer as grandes distâncias preconceituosas emocionais que separam os indivíduos. Arrastando o coração que se deixa impregnar pela sua irradiação, assinala indelevelmente o período da vida com a sua presença. O desejo de gozo, de superioridade, de posse, que tipifica o egoísmo, na área libertadora do altruísmo, se converte em anelo de felicidade, de fraternidade, doação. Então, quando a gente tipifica o aspecto egóico, está ligado ao desejo de superioridade, de posse, de gozo. E isso acaba que a área libertadora do altruísmo vai se converter em anelo de felicidade, fraternidade, doação, renúncia, sacrifício espontâneo. O próprio desejo muda de conteúdo, perdendo a face tormentosa de jogo de prazer para constituir-se numa aspiração de serviço. Então, o desejo que estava atormentado no jogo de prazer, de competição, acaba que muda de faceta, de conteúdo, e passa a se constituir numa aspiração de serviço, de auxílio. O impulso da carne, que busca satisfazer o instinto e a paixão mais forte, primária, transforma-se em arrebatamento, de compreensão humana, de bondade. Então, o aspecto instintivo da nossa paixão, da nossa matéria, ele busca satisfazer o próprio instinto e paixão mais forte, primeva. Isso no altruísmo se transforma num arrebatamento da compreensão terrícola, da bondade, da cooperação. O próximo deixa de ser usado para ser dignificado. Todo estímulo são conduzidos para o seu crescimento e triunfo sobre a falsa necessidade, talhando-se virtude em despertamento, a fim de que o homem espiritual sobreponha a sua natureza
à natureza dominante do homem animal. Então, de um uso de outrem para a sua dignificação, todos os estímulos serão conduzidos para o crescimento e triunfo sobre a falsa necessidade quimérica, imposta pela paixão, pelo egoísmo, pela nossa sombra, que é ilusória, fantasiosa, talhando-se as virtudes em despertamento a fim de que o homem espiritual sobreponha a natureza dominante do homem animal. A existência do altruísmo se revela por diversos sentimentos de grandeza moral, que dão dignidade à vida. Entre esses, a generosidade assume um papel de destaque, por ser a primeira manifestação prática, portanto, a sua forma inicial de exteriorizar-se na ação, na atitude. Então, ela vai trazer que existem diversos sentimentos do pacote de grandeza moral, no qual vaza o altruísmo, dando dignidade à vida. Entre esses, papel de destaque assumido pela generosidade, por ser a primeira manifestação prática, forma inicial de se exteriorizar. Costuma-se afirmar que aquele que não abre mão mantém fechado o coração, com fundamento, porquanto a generosidade tem início no sentimento que ama, deseja ajudar, a fim de concretizar-se na ação que socorre. Então, ela vai trazer que a generosidade vai iniciar no sentimento que ama, que deseja lenir a dor do outro, auxiliar, a fim de concretizar-se na ação que socorre, que estende a mão. Abrir mão é o gesto de deixar verter do coração ao mundo exterior o fluxo generoso, em forma de doação, a fim de alcançar no porvir grandiosa forma de abnegação, em agigantamento. Portanto, a generosidade doa de início coisa, objeto, alimento, roupa, utensílio, teto, agasalho, para depois brindar sentimento, serviço nobre, aprimorando-se a arte de laborar até poder doar-se. Então, quando o indivíduo abre mão, ele deixa verter do coração ao mundo exterior um fluxo generoso em forma doativa, visando alcançar no porvir grandiosas formas abnegatórias. De início, a generosidade doará utensílio, roupa, alimento, agasalho, coisa, objeto, teto. Mas no subsequente, ela vai brindar sentimento, habilidade a serviço do bem comum, se aprimorando, burilando essa arte do trabalho até poder doar-se. Porque o estágio de apanagiar a vitória sobre a nossa própria humanidade, que exara uma renúncia, uma abnegação, isso é heróico. É do Marte que consegue fazer essa logração sobre a própria sombra. E nesse sentido ele ascende sobre o que acontece em termos de terra-terra, em relação ao conflito. Ele se desembaraça disso e se coloca numa condição acima. Somente quem se exercita na oferta material predispõe-se à dádiva transcendente, aquela que não tem preço. O ladrão não rouba e que não enferruja. A generosidade mais se enriquece quanto mais distribui, mais multiplica quanto mais divide, pois tudo aquilo que conseguimos oferecer é por possuirmos. Não obstante, qualquer valor que se retenha passa-se a dever. A felicidade, desse modo, resulta da ação doativa, do benefício dela decorrente. Então, ela vai trazer que o exercício na oferta e doação material nos predispõe à dádiva transcendente, que a traça não corrói, a ferrugem não rói e o ladrão não rouba. Não tem preço. Quanto mais a gente distribui, mais a generosidade se enriquece. Quanto mais a gente faz esse movimento de
entrega, de doação, mais se multiplica na proporção dessa divisão. Pois quando nós oferecemos é por possuirmos, mas algum valor que retenhamos passamos a dever. Desse modo, a felicidade resulta da ação de doar, do benefício dela decorrente. O homem generoso irradia simpatia, gera bem-estar onde se encontra. Visceral adversária do egoísmo, a generosidade arranca, pela raiz, a tenaz desse responsável, pela causalidade do sofrimento. Então, é esse adversário intestinal do egoísmo, visto que a generosidade ela vai arrancar na raiz a tenaz desse responsável pela causalidade do sofrimento. Na cruz, o Mestre, padecendo a ingratidão dos homens, ainda atendeu o ladrão que lhe rogara socorro, generosamente prometendo-lhe o reino dos céus, que já se lhe instalava na mente, no coração, a partir daquele instante. No processo de expansão do altruísmo, se apresenta também com uma formulação ética. Essa ética na condição de serenidade que respeita todos os comportamentos, sem impor sua forma de ser, de encarar a vida, de manifestar-se. Além de uma ética moral, tem um caráter universal. Supera a convenção geográfica, interesse, que estabelece conceito de conveniência, estribado em preconceito, limite, estatuído em lei transitória, às vezes necessária, mas que não tem a objetivação do bem comum. Então, essa ética, na condição da serenidade, a respeitar todo comportamento, o indivíduo não se impõe. Seja a sua maneira de encarar a vida, de se manifestar, a sua forma de ser, até porque ele não se considera o detentor da verdade. Sabe que essa é como uma estrela partida em milhões de pedaços. Cada um tem um pedacinho. A verdade ela vai sendo revelada e assimilada de acordo com a evolução de cada qual. É por isso que a movimentação é para vencer a nossa mentira. Nesse sentido que, além de uma ética moral, tem um caráter universal, supera interesse, convenção geográfica, a estabelecer conceito conveniente, estribado em baliza, preconceito, estatuído na transitória lei, às vezes necessária, mas que não objetiva o bem comum. Observamos éticas que apoiam o Estado escravocrata, limita a liberdade de movimento, freia a procriação, persegue o que discorda do seu código, pune, dizima seu bel prazer. Como a gente tem na Nigéria e em outros locais, populaços que são presos, torturados por serem cristãos, queimados. A ética da generosidade centraliza sua atenção na lei natural de amor, que respeita a vida em todo o seu estágio, ampara todos os seres sencientes, facultando-lhes expansão. Então, essa ética generosa centralizará sua atenção na lei de amor, que é a lei natural, a respeitar a vida nos seus estágios de todo porte e amparando os seres sencientes, facultando-lhes a expansão, seja a espécie que for, no estágio que estiver. Kardec recebeu do benfeitor da humanidade terrícola diretriz ética perfeita, oriunda da lei natural, porque procedente de Deus, a irradiar-se em várias outras, fomentadoras do progresso. Preserva a vida, dignifica a todos, promove o homem através do trabalho, igual ao seu irmão na origem, diferente na conquista intelecto-moral, sem privilégio, porém ao alcance de todos. Então, os benfeitores do populacho terrícola
entregam para Kardec essas diretrizes éticas perfeitas, oriundas dessa lei natural, procedente de Deus, irradiando-se em várias outras, fomentadoras do progresso, dignificadora de todos, preservadora da vida e promovendo o indivíduo, através do labor. Diferente do outro na conquista intelecto-moral, sem privilégio, porém ao alcance de todos, mas igual ao seu irmão na origem. Porque aqui vai estar ligado à caminhada de cada qual, que tem um pregresso, com os seus erros, acertos, com seu suor. E é isso que vai dizer do estágio que cada qual se encontra. Essa ética faculta discernir o correto do equivocado, impulsionando a criatura a adquirir uma consciência elevada, resultado da eleição do valor positivo, a disciplina que torna a vida digna de ser fruída. Então, na ética, somos facultados no discernimento daquilo que é equivocado e o que é correto, da diferenciação do bem e do mal. Inclusive, esse aspecto, ele é sério porque distinguir entre duas coisas ruins é fácil, distinguir entre duas coisas boas. Quando a gente considera que o indivíduo ele está fazendo uma aprimoração do discernimento, da sabedoria. Mas se nós ainda estamos engateando nosso despertamento moral e na talhação de virtudes nobres, é um desafio distinguirmos uma coisa ruim da outra e uma coisa boa da outra. Porque quando é algo ruim, manifesto, é fácil diferir de algo bom. Nesse sentido que a Joana ela vai trazer esse aspecto do discernimento entre o certo e o errado, o bem e o mal, o bom e o pernicioso. Nessa meditação que nos desenvolva força latente, visto que viver na Terra torna-se inevitável vencer os seus impositivos negativos, tempestuosos de pressões esmagadoras. Perante seu desafio, enfrentar com disposição de luta natural, não alterando o comportamento nem deixando estiolar-se. É nesse sentido que é imperioso nós trabalharmos a sabedoria, o bom senso, para que consigamos fazer esse aproveitamento do tempo. E isso implica termos essa intuição, essa inspiração, abstração daquilo que Jesus nos orienta, como ele agiria no nosso lugar. Por isso ela vai trazer que a ética vai facultar discernir o correto do equivocado e impulsiona a criatura para a aquisição de uma consciência elevada. Resultado da eleição do valor positivo, tornando a vida digna de ser fruída. Inclusive porque esse aspecto da nossa discernição, isso está ligado ao que nós escolhemos. Então, o livre-arbítrio, ele estará implicado através de uma disciplina que nos permita direcionar isso com um fator decisivo, consono Emmanuel traz, e que nos permitirá fazer essas diferenciações, cuja moral é centrada na generosidade, sem a falácia da anuência ao erro ou qualquer atentado ao código do dever, da justiça e da ordem. E existe o aspecto daquilo que o indivíduo consegue perceber, porque dependendo do estágio consciencial que eu tiver, se tiver no estágio de sono, sem sonho, ou de sono com sonho, ou estágio que o indivíduo desperta, ele tem capacidade de perceber melhor os próprios erros.
Por isso que um aspecto que nos ajuda é estarmos atentos àquilo que os outros falam de nós e também fazer uma autoanálise interior pela automeditação, o autoconhecimento, o autoencontro, o autoamor, que são aspectos que vão nos ajudando, inclusive fazendo um prospecto de se todos fizessem aquilo que nós estamos fazendo, se seria positivo. Porque a gente consegue ter um resultado optimizado e aproximado do real valor do que estamos realizando. Porque a questão da autoanálise, ela é delicada devido ao nosso amor próprio, enquanto nosso egoísmo e orgulho. Porque, sendo as nossas chagas morais, a arrogância, o egoísmo, o sensualismo, esses aspectos obliteram a nossa percepção. E o indivíduo ele pode não identificar o próprio erro devido à situação da sua sombra. Então eu caio, às vezes, no mesmo lugar várias vezes e não acuso daquela situação. Esse é o risco, porque pelo fato de nós estarmos na Terra submetido à esmagação, à tentação, nós estamos sujeitos a fazer alteração de juízo de valor. E se realizamos algo corretamente ou fomos infelizes em dada ação, se foi uma ação louvável ou inglória. Nesse sentido, que é um cuidado que nós precisamos ter, inclusive considerando que existe a prova nas situações que nós vivemos, o teste, que vai estar ferindo a nossa capacidade de bom senso, de perspicácia, de julgamento, de fazermos o uso da nossa razão. Kardec traz isso na Revista Espírita de 1867, onde num dado recorte é explicado que o anjo guardião, o nosso benfeitor, ele não fica interferindo toda hora no nosso pensamento. Ele analisa, porque vê aquilo que nós estamos fomentando de ideia, de sentimento. Às vezes pode nos soprar algum aspecto que ajude a melhorar aquela reflexão, ou que nos alerte se estiver indo para um caminho devido. Mas eles não vão estar o tempo todo fazendo a interferição e nos dando o caminho da pedra, porque isso seria tirar de nós o esforço de pensar corretamente, de sentir corretamente, de falar corretamente, agir de maneira devida. E acaba que o aspecto do nosso movimento é que cada qual precisará talhar a própria glória, a própria elevação. Isso não é entregue, porque isso não nos desenvolveria força, discernimento, resiliência, caridade. Nesse sentido que nós precisaremos fazer uma reflexão que possa ser frutífera e que tenha como consequência análises que nos auxiliem. Assim, o benfeitor, percebendo que nós estamos tirando uma conclusão positiva, estamos tendo uma abstração verdadeira, estamos fazendo uma correção necessária, ele fica feliz. Por outro lado, quando o benfeitor percebe que o seu tutoriado opta por um caminho infeliz, ele chora, entristece, porque sabe que aquela opção do seu tutelado vai lhe custar muita dificuldade, desafio, expiação, prova, para que ele tome o caminho do bem novamente.
Então, o que a gente tem, por exemplo, quando alguém sucumbe num crime, num autoextermínio, onde o anjo guardião, ele se entristece. Inclusive porque quando o seu protegido, ele sai vitorioso da terra, o anjo guardião, ele participa daquele mérito, por ter acompanhado o seu tutoriado. Por outro lado, se o seu protegido, ele sai fracassado, precisando reviver aquela encarnação via expiação dolorosa, rude, o anjo guardião, ele de alguma forma terá participado daquilo. Não será o responsável, porque mesmo nos guardando e nos conduzindo, nós continuamos tendo o nosso livre-arbítrio. E a nossa responsabilidade no que optamos e no caminho que decidamos seguir. Mas acaba que o nosso pensamento, ele precisará se purificar, limpificar, elevar pelo nosso esforço. O anjo guardião não vai fazer esse trabalho para nós, e é nesse sentido que nós estamos sendo aferidos e testados nas situações que acontecem, que vão fazer uma percepção da nossa perspicácia, da nossa capacidade de auxiliar, da nível da nossa renúncia. E é nesse sentido que é uma moral centrada na generosidade sem a falácia que anui com o erro, ou qualquer atentado ao código do dever, da justiça e da ordem. Então, o indivíduo ele não anui com a queda, com a falha, com o erro. Ele está aberto para poder enxergar a própria dificuldade, o próprio deslize, a própria queda, e fazer as correções subsequentes dessa situação. Isso é importante, porque quanto mais eu tenho condição de abraçar a minha vulnerabilidade, a minha miséria, mais rápido eu vou corrigir aquilo. Porque uma situação equivocada da minha parte que fica ao bel, esse léu vai significar que vai dificultando. Quando eu encontrar com aquele cenário novamente para poder fazer a correção da situação, já vai estar pior, mais rigoroso. E é nesse sentido que a gente tem que ter essa cautela, porque nós estamos aqui na Terra numa corda bamba, em que o erro nos espreita, o engano. E nesse sentido que os obsessores, eles vão estar nos acompanhando também, tentando uma brecha, cavando uma situação para nos pegar em deslize, que se não consegue fazer isso alienígena na nossa direção, vai urdir essa situação em alguma condição dentro de nós, para que nós fraquejemos de dentro para fora. Nesse sentido que é como uma maçã que por fora ela está brilhando, vermelha, e por dentro podre. Que Jesus falava do sepulcro caiado. Então, a Jana vai trazer que toda a sua estrutura de responsabilidade visa promover os seres, seu habitat, ao considerar a interdependência existente entre eles. Então, a estrutura de responsabilidade, que é o nosso livre-arbítrio, promove os seres, o seu habitat, ao considerar a interdependência existente. Não elegerá um em detrimento de outro. Embora a sua expressão de amor varie de acordo com a resposta afetiva, sem invalidar a necessidade de superar a pertinácia do mal e tê-los em conta como necessitados também de generosidade,
que pode, lhes deva ser dispensada. Então, ela vai trazer que não há eleição de um em detrimento do outro, porque não há regime de privilégio e de exclusão. Quando isso acontece, tem a ver com o nosso egoísmo, a nossa arrogância. E é nesse sentido que a expressão de amor vai variar de acordo com a resposta afetiva, mas manter-se-á necessidade de observação, vigilância, oração, necessidade de superar a pertinácia dos maus, tendo-os em conta como necessidade de generosidade, que pode, lhes deva ser dispensada. Normalmente, sob a ação do desejo, as demais pessoas são classificadas de acordo com o interesse fomentado, com o lucro que proporciona, tornando-se amiga, afável, inimiga, antipática, insignificante, indiferente. Manifesta-se, então, o sentimento de amor possessivo, ódio, desamor, desinteresse, indiferença. A ética da generosidade propõe conquistar valor, que permaneça escondido nos últimos, e a compreensão, quando os primeiros não correspondem ao modelo ao qual foram submetidos. Então, aqui ela vai explicar que, sob a ação do desejo, o outro é classificado de acordo com o interesse que fomenta, que é esse terra-terra passional, no jogo do transitório e do que é passageiro. Isso está ligado ao lucro que proporciona, e isso torna afável e amiga, ou antipática e inimiga, insignificante, indiferente. Manifesta-se, então, o sentimento de desamor, ódio, amor possessivo, indiferença, desinteresse. Na ética da generosidade, proporá a conquista de valor que permanece, escondido nos últimos. E a compreensão quando os primeiros não correspondam ao modelo ao qual foram submetidos. Nesse sentido que, quando os primeiros não fizerem a correspondência ao modelo em qual foram submetidos, vai acabar que essa ética da generosidade proporá conquistar esse valor que, mesmo naquele que está sob o guante da própria sombra, tem no seu germe latente a bondade, o bem. Não é castradora, apresenta-se destituída de caráter punitivo, não obstante o seu senso crítico, analisa tudo e todos, de modo a produzir o melhor. Então, aqui, quando nós consideramos o aspecto de podermos viver essa conquista de valor que estão nos generosos em transbordamento, naqueles que são egóicos, eles precisarão receber o nosso acolhimento. Não é castradora, por se apresentar destituída de caráter punitivo, mas o senso crítico vai analisar todos e tudo de modo a produzir o melhor. Nesse sentido que a ética da generosidade é tranquila, nesse conceito pode ser considerada como conquista de serenidade, consta no seu significado profundo em sânscrito. Então, ela vai trazer essa tranquilidade, essa conquista da serenidade, que é a consciência do dever cumprido, da utilidade, conforme o significado profundo em sânscrito. É paciente, não antecipa apressadamente a realização, não busca um resultado imediato. A paciência é o próximo passo para executar o programa altruístico. Há um interrelacionamento entre vários requisitos para a integral vivência do altruísmo, que radica a causa do sofrimento. Um fator depende do outro, que são conquistas do espírito na sua busca de perfeição.
Então, ela vai trazer desse interrelacionamento entre os requisitos de todo porte para viver integralmente o altruísmo, a erradicar as causas dos sofrimentos. Um fator dependerá do outro, que são conquistas do espírito, na sua romagem, buscando a perfeição. Tornando-se saudável, exercício de elevação moral, cada um promove a área do sentimento, desenvolve o intelecto, na arte de compreender para servir, de crescer para libertar-se, de entesourar conhecimento para distribuir. Então, essa ginástica saudável de elevação moral é uma promoção na área do sentimento, porque nós somos responsáveis pelo que sentimos, pensamos, falamos, agimos, pela nossa atitude mental. Nesse sentido que no desenvolvimento do intelecto para a arte de compreender, para servir, que é essa análise de tudo e de todos para produzir, tirar de nós o melhor, de nos crescermos para libertar-nos, de entesourarmos conhecimentos, estudo, instrução para distribuir. Então, o indivíduo ele não vai pensar em guardar para si e em fazer um acúmulo de leitura, de cientificismo, para colocar isso num cofre, vendendo a preço de ouro, para lucrar com aquilo. Não. Ele tem meta de distribuir gratuitamente aquilo que de graça ele recebeu e está usando, que é a sua inteligência, a sua habilidade, o seu dom. Porque mesmo quando a gente considera uma aquisição que nós suamos para adquirir ao longo da nossa romagem milenar, nessa velejatura que realizáramos até aqui, é empréstimo, visto que nos foram dados a título precário e empréstimo uma encarnação num orbe, recursos para nos mantermos metabolicamente funcionando, um teto, um agasalho, um pão, uma água, um clima. E é nesse sentido que, mesmo que o indivíduo, ele ao longo da sua esteira reencarnacional, ele tenha suado para desenvolver a inteligência que adquiriu, que inclusive na existência que o indivíduo estiver, é um aprendizado que ele já tem aquela cota inata e que numa encarnação seguinte se torna inteligência. Mesmo assim, são empréstimos. E é nesse sentido que o indivíduo, quando ele atinge esse tipo de ginástica moral, ele faz uma autopromoção que viabiliza a percepção de desenvolver para servir, de entesourar para distribuir, enquanto os diversos recursos que movimentamos a título precário, de crescermos, amadurecermos, nos melhorarmos para libertarmos. Em razão disso, a paciência é relevante, porque cria condição no tempo próprio para cada realização, no minuto, no pentelésimo que passa. Nem postergação do labor, tampouco irreflexão pressa, que não conduz ao resultado que se espera. Então, a relevância da paciência tem a ver com o significado de criar condição no tempo próprio para cada realização. O indivíduo não posterga o labor, tampouco tem pressa e reflexão, que não conduz ao resultado que se espera, inclusive considerando que existe aquela atitude em que eu posso e devo realizar. Mas existe aquela situação que eu posso, mas não devo, ou devo, mas não posso. Que se eu agir nesses aspectos, eu vou estar sendo precipitada. E isso significa um prejuízo tão grande quanto agir errado. Bem como a omissão, a inércia. Então, por isso que Kardec ele vai trazer que antes um inimigo
prudente do que um amigo com falta de bom senso. Porque a questão da nossa percepção e da nossa análise da nossa realidade, ela é sine qua non para que nós consigamos fazer essas questões que vamos precisar para o discernimento adequado do momento de cada coisa, da distribuição do nosso dia, da disciplina, da maneira como estamos usando nosso tempo, nosso trabalho, nossa energia, se estamos otimizando ou se nós estamos perdendo tempo. Porque a maior parte dos indivíduos ficam em cima do muro. O mal que pulula no mundo vem daqueles que não se decidem, que estão numa inércia, numa indecisão, numa falta de discernimento, numa precipitação ou num excesso, ou na fuga dos seus deveres perante a vida, do labor que Jesus os confiara. Então, quando eu me omito ou ajo imprudentemente, eu estou fazendo o mal tanto quanto se estivesse realizando o mal positivamente, enquanto algo que sabemos ser ruim. Por isso que ela vai trazer da harmonização da aspiração humana, elucidando sobre o valor da ação contínua, bem elaborada, que atenderá a cada tarefa no momento oportuno. Então, as aspirações humanas harmonizadas, elucidando sobre o valor da ação contínua bem elaborada, atende a cada tarefa no momento oportuno. Faculta repetir qualquer labor malogrado com o mesmo entusiasmo, nos ensinando como realizá-lo de maneira mais eficiente, sem cansaço, que induz ao pessimismo, ou abandono da realização. Tudo quanto hoje não pode ser feito, será depois, desde que se persevere no tentando. Até porque nós vamos nos equivocar, nós vamos errar. A questão é o que eu faço com isso. Como lido? Molécula a molécula, a vida se agiganta em clima de harmonia, incessante, paciente movimentação. Então, átomo a átomo, molécula a molécula, a vida se empodera, se agiganta, nesse clima harmonioso, incessante, paciente movimentação, sem solução de continuidade. Paciência estimula coragem, intrepidez, que se esforça para colimar resultado. Coragem é fruto do conhecimento das leis, propiciadoras da insistência no programa do altruísmo. Então, a mansuetude e a paciência é estimuladora da coragem moral, que se esforça para colimar o resultado. Coragem é essa fruto do conhecimento das leis, que propicia a insistência no programa altruístico. Coragem é valor moral para enfrentar a luta, perseverar nela, nunca abandonando, sob pretexto que for. Esforço contínuo permite prosseguir a ação que realiza o programa estabelecido. Então, a coragem vai descerrar esse valor moral que enfrenta o labor, a luta. Está atenta às situações e se dobra o que for necessário para auxiliar, mas inflexível perante a tentação. Forte moralmente. Assim, não abandona a boa luta sob qualquer pretexto. Segue leal a Jesus, num esforço contínuo que permite prosseguir a ação, realizando o programa estabelecido. Porque começar é fácil, continuar é difícil, terminar é sacrifício. Por isso que do momento que o indivíduo abraça o sacrifício, os problemas, ele consegue diluir isso. A luz clariciosa do amor, do discernimento, e vai fazendo o avanço. Por outro lado, se eu revolto e abandono no meio do caminho a tarefa, vou acabar
diante de um problema que se transformará num drama e esse numa tragédia. Erradicar a causa geradora de sofrimento é possível somente através do esforço com que se empreende a tarefa, a ela dedicando-se com empenho, sem o que malogra, adiando a ensancha. Então, ela vai trazer desse esforço para empreendermos a tarefa, a ela dedicando com empenho, sem o que nos malogramos, adiando a ensancha. E é quando existe essa persistência moral no serviço no bem, é que erradicamos as causas geradoras de sofrimento, que mesmo na dor, seremos felizes. O esforço bem direcionado caracteriza o grau de evolução do ser, porquanto mais expressivo noutros do que nuns, distingue-os, demonstrando conquista já lograda, ao tempo que faculta a percepção do muito a conseguir. Insistir, portanto, com seriedade pela conquista altruística, setando a atividade que deva ser concluída etapa a etapa, constitui parte segura para a libertação do sofrimento. Nesse sentido que o labor, o esforço bem direcionado, isso tem a ver com conquista já lograda, até mesmo a percepção e o bom senso. Porque o indivíduo, ele logra compreender até onde ele alcança. Mede-se assim o caráter de um indivíduo pelo esforço que prende para crescer, para melhorar-se, visando enfrentar a reação que o seu ideal e empreendimento provocam. Então, do momento que o indivíduo ele soa, sangra para crescer e se melhorar, ele enfrenta as reações que o seu ideal, que o seu empreendimento provocarão. Ligado ao seu caráter, essa disposição positiva. Aquele que cede ante o obstáculo, que desiste diante da dificuldade, já perdeu a batalha, sem a ter enfrentado. Então, já é uma derrota. Não raro, dificuldade e obstáculos são mais aparentes que reais, mais ameaçadores do que impeditivos. Só se pode avaliá-los após o enfrentamento. Ademais, cada vitória conseguida se torna aprimoramento da forma de vencer. Cada derrota ensina a maneira como não se deve tentar a luta. Essa conquista é proporcionada mediante esforço de prosseguir sem desfalecer, insistir após cada pequeno ou grande sucesso. O objetivo deve ser conquistado, para tanto, coragem do esforço contínuo é indispensável, imperiosa. Então, ela vai trazer que obstáculo, dificuldade, problema é mais aparente que real, mais ameaçador do que impeditivo. Só poderão ser avaliados após o enfrentamento. Mas se eu cedo ante a dificuldade, o obstáculo e desisto, eu perco. E nesse sentido que uma dificuldade do tamanho de uma formiga pode virar uma tragédia elefantosa. Porque algo que era um problema e que foi abandonado, vira esse drama, que vira essa tragédia elefantosa, e isso acaba que vai fazer o veredito da derrota moral diante da situação. Pois cada vitória conseguida nos aprimora a forma de vencer, nos faz divisar novos caminhos, novos nuances, aprofunda nosso golpe de vista e sabedoria, intuição de como se deve tentar a luta. Por outro lado, cada derrota vai nos ensinar a forma como não devemos tentar esse mesmo labor. Essa conquista é proporcionada mediante esforço de prosseguir, sem desfalecimento, insistindo, persistindo, após cada pequeno insucesso ou após um grande sucesso, uma queda espetacular. Insistiremos mesmo assim, corrigindo o que for preciso e prosseguindo, acrescidos da experiência que aquilo nos terá trago. O objetivo deve ser conquistado. Para tal, a coragem, a intrepidez do esforço contínuo é indispensável, necessária.
Só será necessário parar para refletir, recuar, para renovar a força, avançar sempre. É uma salutar estratégia, aquela que faculta perder agora, que é de pequena monta, visando ganhar resultado permanente, de valor expressivo depois. E é nesse sentido que, quando o indivíduo ele para refletir, recua para renovar a força, ele estará se equipando moralmente para avançar sempre. Salutar estratégia, faculta perder agora o que é de monta pequena para ganhar resultado permanente de valor expressivo no subsequente. Nem salvacionismo, nem autopromoção, sem querer ser curadora, transformadora do outro, mas não omitirmos, oferecendo o que temos para ajudar, no limiar da nossa força. A serviço do ego, só valerá a pena se for excelente. Isso faz muito estresse, medo de ser visto. Não viemos para a Terra para ter segurança, proteção. Muito preocupado com a nossa situação, com o nosso sofrimento, não vamos dar conta do recado. Parando no lance mais difícil, ficamos com problema, não com Jesus. Tudo na nossa vida precisará fortalecer nossa responsabilidade mais santa. A serviço do Mestre valerá a pena ir, a que preço for, porque teremos recolhido o preço para alcançarmos esses benefícios. Prescutamos a própria consciência, vencendo nosso comodismo, internalizando a lição. Vamos otimizando rapidez telepática com Jesus para análise que precisarmos fazer, menos dúvida estéril, mais pergunta útil, apura nossa projeção, seguindo a Jesus para onde quer que ele for. O esforço estimula o desenvolvimento de recursos que dormem no próprio indivíduo, agigantando-se, empoderando-se à medida que realiza. Canalização correta do esforço dinamizam, já que o arrastamento para o vício, quebrador da resistência moral, é também uma forma de força arrebatadora, que poderia ser direcionada em sentido superior. Nesse sentido, que quanto mais a gente esforça nessa perspectiva nobre, mais desenvolvemos recursos latentes em nós, dormindo, nos agigantando, empoderando à medida que o realizamos. Canalizaremos corretamente nosso esforço, dinamizando, pois o arrastamento para o vício quebra a resistência moral, sendo uma forma de força arrebatadora. Esta deve ser direcionada em sentido superior. O altruísmo não vige sem esforço para sua manifestação. Considerando-se que parece haver uma conspiração por parte do egoísmo a fim de impedir-lhe a presença, predomínio na área da emoção. Nesse sentido que nós trazemos essa dificuldade egóica que conspira para impedir a presença do altruísmo e o seu predomínio na área da emoção. Por isso que, para urdirmos generosidade, bondade, altruísmo, precisaremos do esforço, de uma vontade que alavanca ao máximo. Computador, como outro engenho qualquer, que ora fascina o indivíduo, guarda milhões de dados. Resulta do esforço dos que o engendraram e digitaram informações sinal por sinal. Sem esforço, a vida perece. O membro não movimentado perde flexibilidade, entibia, morre. Outro fator essencial do altruísmo é a concentração nele, sem cujo contributo a mente desvia. Abre brecha para que se instale ideia pessimista, desanimadora. Centralizar o pensamento na ação altruística permite estabelecer um programa eficiente, graças ao qual se delineia técnica e logra recurso para executá-la. Em sendo assim, essa centralização do pensamento na manobra altruística faz estabelecer um programa eficiente.
delineando técnica e logrando recursos para executá-la. Concentração amplia o horizonte, quanto fortalece o íntimo, faculta o intercâmbio de energia superior, que passa a vitalizar o indivíduo, renovando-lhe as forças quando em exaurimento, especialmente no mistério altruístico. Desacostumados ao gesto de elevação, os indivíduos reagem contra eles, tornando-se ingratos, agressivos, para reconhecer o resultado positivo, só a posteriori. Essa atitude não poucas vezes desanima os abnegados e menos preparados, que recuam ou desistem, porque não buscaram o apoio da meditação, deixando-se intoxicar pelo pestilento bafio e expansão. Meditando-se, percebe-se a necessidade de maior contribuição altruística, sacrificial. Ao compreender que a imensa carência de amor responde pela dureza dos sentimentos. A predominante agressividade atesta a gravidade das doenças morais em desenvolvimento nas criaturas. E ela vai trazer aqui esse aspecto da concentração ampliar os horizontes, a visão, e fortalecer o interior, facultando esse intercâmbio de energia superior e vitalizando o indivíduo. Mesmo se eu estiver exaurida, acaba renovando minhas forças, especialmente no mistério altruístico, que é quando o indivíduo está se doando. Então, ele tem a sua energia renovada, mesmo numa condição de exaurimento importante, de perda energética, que vai se dar, inclusive, no desdobramento do sono, quando o indivíduo pede para ir trabalhar no bem enquanto dorme, e os benfeitores fazem uma renovação das suas forças para prosseguir no programa altruístico elevado. Meditação amplia a visão a respeito do mal, equipando o homem de lucidez, fornece-lhe instrumento próprio para cuidar desse adversário cruel. Então, vai acontecer a ampliação da visão a respeito do mal pela meditação. Nos equipa de lucidez, de visão espiritual, sabedoria, e nos fornece os instrumentos próprios para cuidar desse adversário cruel. A arte de concentrar é uma conquista valiosa, demorada, que exige cultivo, exercício, a fim de responder de maneira eficiente às nossas necessidades emocionais. Habituados a concentrar nos fenômenos que decorrem de paixão ou sensação mais forte, tal como ciúme, ódio, ressentimento, desejo, gula, vício de todo porte, sensualidade. Quando se trata da aspiração mais elevada, sutil, o indivíduo justifica-se com escusas de que não consegue concentrar-se, que lhe falta capacidade para deter-se no assunto, exclusivamente por mental comodidade, ou porque prefira fugir à responsabilidade que advém da mudança de programa. E acaba que esse aspecto da concentração precisa ter uma habilidade, uma velocidade, porque é trocar o pneu do carro enquanto ele está andando. São análises que a gente faz, confrontamentos mentais para extrairmos as correções, os alinhamentos de rota, e as ações que precisaremos realizar. E nesse sentido que, se o indivíduo ele está habituado a concentrar em fenômenos passionais da nossa sombra, ele vai ter dificuldade para a aspiração sutil elevada. Justifica com escusa de que não consegue se concentrar porque não tem capacidade. Mas tem a ver com a comodidade mental, a preguiça psíquica, ou pela preferência de fugir à responsabilidade que advém da mudança de programa. Sem contributo da concentração, qualquer atividade perde o brilho e é mal executado. Ela que propicia enriquecer detalhe,
visão particular, geral do empreendimento encetado, revigora o indivíduo, concede-lhe lucidez, inspiração. Então, ela vai trazer que o contributo da concentração é necessário para o brilho e bem executação de uma atividade, propiciando o enriquecimento de detalhe, visão geral particular do empreendimento encetado, revigora o indivíduo, concede-lhe inspiração, lucidez, clareza, assimilação do conselho superior, assistência, força. Todos os grandes realizadores devem a concentração, a paciência e ao esforço, o êxito alcançado. Esqueciam-se de tudo quando fixados no propósito de algo realizar, que é a disciplina, que responde por esse adestramento mental, emocional, espiritual. E nesse sentido, que quando a gente concentra, esforça e tem paciência, a gente logra o êxito. Porque esquecemos de tudo, fixados no propósito do que estamos tentando realizar. A tenacidade com que se mantinham era resultado de experiência, que se alongava no tempo, propiciando-lhes capacidade crescente, de se afastar mentalmente de qualquer outro objetivo, fixando-se na ação a que se entregavam. Concentração ilumina o altruísmo, revigora no momento difícil, por facultar a compreender as circunstâncias do acontecimento, problemas nos quais a pessoa se emaranha, capacita com energia especial, que vai irradiar em onda de bem-estar, impregna todos quantos se aproximam do indivíduo que a exercita. Quanto mais o faz, tanto maior se lhe torna a capacidade de exteriorização. Assim, essencial ao altruísmo é propiciando a anulação da causa do sofrimento por facultar a vigência do sentimento elevado da vida, em plena realização do bem. Então, ela vai trazer que o altruísmo é iluminado pela concentração. E, em sendo assim, vai ser revigorado nos momentos difíceis, por facultar compreender as circunstâncias dos acontecimentos, com clareza, serenidade, os problemas nos quais nos emaranhamos, pondo o prato na mesa. Nos capacita com energia especial, que vai se irradiar em onda de bem-estar, onde quanto mais, maior vai ser a exteriorização, impregnando tantos quantos se aproximam do que o exercita. Por isso que quanto mais faz, maior se torna a capacidade de exteriorização, mais amplifica o voo da semente bonosa nesse pipoque. Portanto, é essencial o altruísmo, propicia a anulação da causa do sofrimento por facultar a vigência de um sentimento elevado da vida, em plena realização do bem, do nobre. Por fim, após a vivência desses variados itens, a sabedoria se instala na mente, no coração do indivíduo, liberta-o da ignorância, aponta-lhe o objetivo real da existência corporal, impulsionando para o novo tentame, cada vez mais agradável e sedutor, brilhando à frente. Então, a sabedoria consegue esse lugar dentro de nós, nos liberta da ignorância no nosso coração, nossa mente, nos aponta o objetivo real da nossa existência, o para quê, a destinação de estarmos aqui, nos impulsiona para novos tentames, cada vez mais agradáveis e sedutores, brilhando à frente, visto que se descerra a perspectiva. Torna-se indispensável, ao lado dessa importante aquisição, o sentimento profundo, lúcido do amor, se tornando a grande vertical do processo evolutivo. Assim, ao lado da aquisição altruística, o sentimento lúcido e profundo do amor se torna a grande vertical do processo evolutivo. Porque o amor, ele lucifica, ele aprofunda.
e nos dá a condição de enxergarmos, de olharmos para a verdade, que cura, liberta, direciona. Jesus disse: eu sou o caminho da verdade, da vida. Essa conquista vertical é responsável pelo discernimento de como agir. Faculta recurso lógico para tal, ao mesmo tempo suaviza, pelo afeto, a aspereza ocasional do processo executório. Então, quando nós fazemos a conquista grande, vertical do amor, teremos feito a urdição do discernimento de como agir, facultando recurso lógico para tal. Porque a melhor intenção é uma prova, aferindo perspicácia, julgamento, adaptabilidade. Assim, ao mesmo tempo que vai facultar os recursos lógicos necessários para tal, suaviza pelo afeto a ocasional aspereza do processo de execução. Sabedoria faz o amor ser prudente, e um sentimento generoso, doador, altruístico, evita que se entorpeça com a manifestação do pieguismo, que disfarça o esquema do ego enfermo. Concomitantemente, proporciona ao intelecto serena percepção de que a razão se deve unir ao sentimento humano, afável, sereno, responsável pelo arrastamento das pessoas. Então, a sabedoria torna o amor prudente e um sentimento doador, altruístico e generoso. Evita que nos entorpeçamos com manifestações piegóicas que disfarçam os esquemas do ego enfermado. Simultaneamente proporciona ao intelecto, a razão, a serena percepção de que ao nosso raciocínio se deve unir o sentimento humano, afável e sereno, responsável pelo arrastamento das pessoas. Inclusive porque a inteligência ela precisa ser controlada pela moral. O indivíduo que tem muita inteligência e não tem uma moral talhada, ele se torna perverso, porque ele tem uma responsabilidade maior pela maior cota de inteligência, um livre-arbítrio maior e que vai usar para o mal. É nesse sentido que nós precisamos desenvolver a nossa moralidade como esquema primeiro, porque a inteligência até que a humanidade desenvolveu. E é nesse sentido que nós estamos nesse estágio de prova e de expiação por aquilo que já lográramos de raciocínio, de razão, desde que adentráramos no pensamento contínuo. Mas ainda estamos engateando na nossa reforma moral, na nossa espiritualização. Isso responde pelas ações perversas que pipocam devido ao endurecimento do coração humano. E é por isso que são as duas asas da sabedoria e do amor que precisarão caminhar juntas. Porque um indivíduo moralizado, ele pode não ter uma instrução, mas ele é sábio, porque ele é caridoso. Nesse sentido que o sábio reconhece a área extensa que tem diante dele para ser conquistado, vive mais do que fala, ensina mais pelo testemunho do que por palavra. Quando são desenvolvidos passos que contribuem para o altruísmo, e se adquire sabedoria, ilumina-se o espírito, a vida ganha sentido, supera-se o limite do tempo, espaço, em face da grande meta que se deva conquistar. Então, esse aporte moral rearticula nosso espírito no espaço, no tempo, na caminhada rumo a Deus. Então, ao desenvolver os nossos passos contributivos para o altruísmo, adquiriremos sabedoria iluminando o nosso espírito, que é essa tocha acesa e que manteremos alumiando aonde formos. A vida ganha cor, sentido, brilho. Superamos os limites do espaço e do tempo em face da grande meta que se deva conquistar, atingir.
O sofrimento cede lugar à paz por desaparecer o fator kármico, vencido pela nova ação libertadora. Porque não seja gerada causa atual negativa, o futuro não se desenha sombrio, nem ameaçador. Assim viceja o altruísmo na mente, no coração, já não sendo mais o homem que vive, e sim o Cristo que nele passa a viver, cônsono preceituara Paulo. E o sentiram outros heróis, mártires e sábios de todos os erros, que se entregaram ao altruísmo em favor do populacho. E é nesse sentido que, para que o sofrimento possa ceder lugar à paz, foi devido ao desaparecimento do fator kármico, vencido apenas pela nova ação libertadora. Então, do momento que o indivíduo ele faz essa escolha, que liberta, que eleva, ele consegue ir fazendo desaparecer o fator kármico. Se ele não gera causas atuais negativas, o futuro não se desenha ameaçador nem sombrio. Então o altruísmo vicejará no psíquico, no coração. Já não será mais um homem que viverá, e sim o Cristo que nele passa a viver, consono Paulo trouxe. E sábios, heróis, mártires de todo o tempo, que se entregaram ao altruísmo em favor do coletivo. É nesse sentido que essa perspectiva da doação do Oiapoque ao Exu e Orbáquio vai nos trazer dessa percepção de que nós podemos fazer a substituição dos fatores que trazemos de outras existências. Como um relato que Kardec traz na Revista Espírita de um indivíduo que ele houvera feito a extorcão de um valor de um viajor, e para que ele não fosse denunciado por aquele roubo que ele tinha feito, comete um assassinato onde joga esse indivíduo que ele havia roubado num rio para que ele afogasse. Mas o indivíduo que foi jogado na água começa a nadar desesperadamente para tentar sobreviver. E o assassino, ao ver que ele estava fazendo uma manobra para sobreviver, ele apunhala a cabeça dele 2 vezes. E aí ele vem a desencarnar. E esse indivíduo cometedor do crime, a partir desse instante não teve paz, porque ele começou a ser corroído pelo remorso. Aonde ele ia, vinha a lembrança do que ele tinha feito. Ele tinha a visão da vítima diante dele, sangrando, asfixiada pela água. E ele então delibera mudar de país, vai para a Índia, e passam-se alguns anos. E mesmo assim, ele não logra se libertar da imagem da vítima, cujo remorso do que ele havia feito estava o degenerando, o enlouquecendo. De tal sorte que ele decide, a partir de um sopro de um benfeitor, a fazer o relato do crime que houvera cometido, para que a justiça terrícola o analisasse, julgasse com o procedimento necessário. Porque ele preferiria ir para trás da grade, vinha desencarnar, do que continuar com aquele sofrimento, o remorso que ele estava experimentando. E nesse sentido que traz um aspecto de sofrimento que o espírito que assassina vive no astral. Porque o indivíduo que na Terra cometeu atrocidade e ele não vem a ser descoberto pela justiça humana, ao desencarnar, ele vai no astral
para uma região de afinidade vibratória, onde ele vive um tormento, pelo que ele ainda tem para expiar e reparar do mal que ele causou a outras pessoas. Então ele vai ter visão das vítimas, que sentem piedade dele, comiseração, que reza por ele. Isso é mais difícil para o criminoso ao perceber que ele precisa da oração da vítima, que ele precisa da piedade daquele que ele assassinara e odiara. Nesse sentido que mostra o quadro hórrido para aquele que não vai em busca de reparar os males que cometeu. Porque do momento que eu me recuso a ressarcir outrem que eu tenha prejudicado e que eu leve isso comigo para o astral, o remorso vai me torturar por um tempo que só Deus sabe quanto vai ser, até que o indivíduo seja recambiado pela mão misericordiosa do benfeitor para o berço e na terra encontre novamente a situação onde caiu espetacularmente para ressarcir. Somente quando isso acontece, a partir de uma expiação bem vivida, pelas fases de arrependimento, resgate, cura, é que ele logra apagar essa mancha consciencial e se libera do efeito do mal que tinha cometido. Daí existe criminoso que fica assistindo vítima sangrando, supliciada pela sua mão. Porque se, por um lado, existe aquele que perdoa, se desalgema e eleva para continuar seu caminho evolutivo no astral, ou reencarnando em algum orbe, existe aquele que não consegue perdoar e que no astral vai perseguir o seu assassino e encontrá-lo, porque ele tem uma insistência, uma teimosia e faz uma caça àquele que o assassinara para encontrá-lo ou no astral ou encarnado. A partir desse ponto, ele obseda o seu algoz e se torna, por sua vez, algoz daquele que, na existência anterior, o supliciara. Nesse sentido, que forma essas cadeias de experiências rudes e que o indivíduo só logra se libertar disso pelo perdão, pela expiação bem vivida, em que uma das partes levanta a bandeira da paz, liberta a algema e segue sua trajetória. Mas do momento que nós caímos, nós vamos precisar consertar. Não importa onde eu me esconda, para onde eu vou, para o sumo céu ou para o fundo do mar, eu sou encontrada pelo meu erro, pelo meu delito, a me cobrar reparação. E é nesse sentido que a expiação ela é imposta. É dolorosa, de longa duração e nos desenvolve compaixão. A aprovação, ela não é imposta, é de uma duração menor e desenvolve em nós sobriedade. Já a missão, ela é o para quê, o propósito do indivíduo na Terra, mormente espírito de escola, e que desenvolve em nós gratidão. Porém, cada um tem o seu propósito de vida na Terra, que houvera sido acordado no astral e que estamos aqui para realizar, visando deixar frutos bons aqui, porque é a única coisa que nós vamos levar conosco. O bem que tivermos feito. Então, esse senhor que Kardec traz vai nos mostrar claramente como o remorso persegue o indivíduo.
E se é uma situação ainda de consciência de sono que não acusa, uma hora isso vai fazer o seu gatilho. O indivíduo pode ainda estar, seja por um transtorno de personalidade antissocial, uma psicose correlata, uma neurose, indiferente, insensível, mas chegará um momento do soul de um despertamento para os próprios erros, e então o remorso nos persegue e nos atormenta e nos enlouquece. Por isso que antes desencarnar, ser preso, ser supliciado na prisão, do que continuar com aquele remorso do crime que ele tinha cometido. Se esse indivíduo tivesse desencarnado antes de relatar para a justiça terrícola o assassinato que houvera cometido, no astral ele ia continuar vivendo esse suplício moral do remorso, o carcomendo, arrancando seus pedaços, até que ele pudesse ser realocado na experiência expiatória para dissolver essa situação. É por isso que alguém que esteja no astral com situações graves para expiar e reparar, implora a reencarnação, porque ele deseja, mais do que qualquer outra coisa, encontrar a expiação, para dissolver a culpa, o remorso, pelo dano que isso causa para o indivíduo, pelo peso que é. Porque 1 milímetro de remorso pesa muito mais na nossa consciência do que toneladas sacrificiais, como o Sono Chico traz. É nesse sentido que a Joana ela vai trazer que quanto antes a gente desperta para os nossos deveres e conseguimos espiar os nossos erros e nos manter vigilantes, sóbrios, na observação atenta, eficaz e na oração, mais o sofrimento vai cedendo lugar à paz, porque desaparecerão os fatores kármicos. E nesse sentido, que as novas ações libertadoras vão se sobrepujando aos erros que cometermos, via a espiritualidade, a utilidade, em que a gente vai fazendo incementações bonosas por onde passamos. E, porque não sejam geradas causas atuais negativas, o porvir não se desenha sombrio, ameaçador, tormentoso. Aí o altruísmo vicejará no ser. E o indivíduo poderá dizer, já não sou eu que vivo, mas Cristo que vive em mim. Por se entregar ao altruísmo em benefício, em favor do populacho. Por isso que é um empenho que Jesus nos chama a realizar. Pelo perdão, desapego, o discernimento entre o certo e o errado, o bem e o mal, o pernicioso e o bom. A vida de oração, que é uma magnetização mental concursado pelos bons espíritos, um desinteresse comprovado, completo, moral, material. Kardec vai trazer que não há nenhum poder no mundo que possa se opor ao exercício da mediunidade, à magnetização curadora. Por esse motivo que quando a gente sai da raia vitimista e tomamos a rédea da nossa destinação, nós assumimos a responsabilidade e temos a tranquilidade, a força, o sangue frio de enxergar nossas fraquezas, para repará-las, para corrigi-las, ressarcindo aquele que prejudicáramos. Porque a expiação, ela é uma prova que afere a maneira como eu estou vivendo isso, no que eu estou me tornando enquanto eu vivo essa experiência. Nem toda prova, ela é uma expiação, mas toda expiação é uma prova. Quando eu consigo fazer essa vivência sem prejudicar outrem e saio
da expiação melhor, eu estou conseguindo fazer esse avanço. Não precisarei reencontrar aquela situação. Mas, se eu vivo isso, via escândalo destruidor, prejudicando meu entorno, eu saio da expiação precisando revivê-la. Por esse motivo que é um chamado que Jesus nos realiza para irmos fazendo essa talhação. Nesse apanágio da verdadeira força que alia a sabedoria do raciocínio e a moderação, onde quanto mais amamos, mais sensibilizamos o revel, mesmo a demorar mais de uma encarnação para que ele sensibilize. Por isso a Jana trouxe da necessidade de maior contribuição altruística sacrificial, porque a dureza dos sentimentos predominante na nossa agressividade atesta a imensa carência de amor que acontece no nosso meio. E o montante, o descerro das doenças morais em desenvolvimento em nós. Por esse motivo que o indivíduo que ora, vigia, ele está mais perto de Deus, portanto, em melhor condição de vencer, lutar. Nesse sentido que nós seremos chamados a essa proposta a abraçarmos essa ensancha. Nessa grandeza do futuro que se descortina aos nossos olhos, acho que dá a prova patente a doutrina espírita, tribulação da vida torna-se efêmera, desliza sobre a alma, como a água sobre o mármore, sem deixar traço. O verdadeiro espírita não se liga à matéria senão estritamente necessário para a necessidade da vida. Nesse sentido que resumirá a doutrina que Jesus descerrara, que nos diz da bênção que é podermos fazer essa plantação. E é nesse sentido que vai ser trago no Evangelho segundo o Espiritismo acerca das caracteres da perfeição, onde em Mateus Jesus diz: amai vossos inimigos, orai por aqueles que vos perseguem, vos caluniam, fazei o bem àqueles que vos odeiam. Porque se não amais senão aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Os publicanos fazem isso. Se vós não saudardes senão vossos irmãos, que fazeis nisso mais que os outros? Os pagãos o fazem também. Sede, pois, perfeitos vós outros, como vosso Pai Celestial é perfeito.